Oi gente, tudo bem? Estou aqui no dia 26 de dezembro, na Livraria Anchieta, né, para falar um pouquinho a respeito da medida provisória enviada pelo governo no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Medida provisória essa que afeta a forma como os dirigentes das universidades federais e dos institutos federais de ensino é escolhida, né? Isso não deixa de ser um presente antecipado de Natal do governo Bolsonaro e especialmente vindo do Ministério da Educação, e esse é o tema da conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Pois é, pessoal, o artigo 207 da Constituição Federal prevê a autonomia das universidades brasileiras no que diz respeito à autonomia administrativa, financeira, didático-científica, inclusive patrimonial. Essa autonomia ela vem sendo progressivamente atacada por governos, mas o ataque dessa medida provisória de 24 de dezembro desse ano, já no apagar das luzes aí, véspera de Natal, vai muito além daquilo que a gente poderia imaginar. A medida provisória, ela basicamente, em linhas gerais, para tentar ser bem sucinto, ela prevê que seja encaminhada ao presidente da República uma lista tríplice, e ela explicita de uma maneira bem clara de que cabe à autoridade do presidente da República definir quem dessa lista tríplice vai ser nomeado o reitor da Universidade Federal ou do Instituto Federal de Ensino. Isso já era feito rotineiramente, né? O presidente da República poderia nomear tanto o primeiro, o segundo ou o terceiro colocado, mas desde 2003, no início do governo Lula, que vem sendo mantida a tradição de o mais votado ser o nomeado para ocupar o cargo de reitor. Agora, pela primeira vez, o governo explicita de uma maneira bem clara que o presidente da República pode escolher qualquer um dos três. Mas a medida provisória ela não para por aí, ela avança um pouco mais, né? Ela avança na perspectiva de que caberá ao reitor nomeado indicar e nomear o seu vice-reitor. Mais ainda, caberá ao reitor nomear os chefes de departamento e os diretores de centro, acabando assim a eleição para diretor de centro e chefe de departamento. E mais ainda, em caso de instituições multicamp, que são aquelas que têm vários campos, né, o próprio diretor do campus também deveria ser nomeado pelo reitor, acabando, portanto, a eleição de diretor de campus, né? Então, isso é uma afronta à autonomia administrativa das universidades, né? Bom, uma outra coisa que a medida provisória prevê é acabar com o voto paritário. A comunidade acadêmica de qualquer instituição de ensino é formada por professores, técnicos e estudantes. E, historicamente, cada um desse segmento detinha 1/3 dos votos na hora de compor a eleição. A medida provisória claramente estabelece o seguinte, que os professores irão compor um grupo, um colegiado eleitoral de 70% dos votos, 15% dos votos caberiam aos técnicos e 15% aos estudantes, ou seja, acaba a paridade dentro do colégio eleitoral das universidades e institutos federais de ensino. O desdobramento que isso pode ter na autonomia das universidades é basicamente o seguinte: o presidente da República e o Ministério da Educação poderão estimular simpatizantes da sua ideologia, das suas correntes ideológicas, a se candidatar aos cargos de reitor, para que eles fiquem minimamente em terceiro lugar. E aí o presidente e o ministro da Educação vão nomear quem estiver mais alinhado com as suas políticas, né? Isso, no meu modo de ver, fere frontalmente o artigo 207 da Constituição. Só por isso, essa medida provisória já se mostra inconstitucional, né? Mais que isso, os reitores alinhados ao pensamento do ministro da Educação e do presidente da República poderão livremente nomear diretores de campi, chefe de departamento e diretores de centro. Ou seja, com isso, eles passam a ter o domínio, inclusive, dos colegiados superiores das universidades. As universidades que já foram atacadas lá atrás pelo Futurice, permitindo que organizações sociais privadas possam entrar nas universidades públicas para gerir
os seus recursos financeiros, agora passa a ter a sua autonomia seriamente atacada, né? Nesse sentido, veja só, os colegiados superiores são eles que aprovam o plano de desenvolvimento institucional, são eles que aprovam os projetos pedagógicos de curso e, consequentemente, poderão pôr em prática alterações pedagógicas nos cursos, na medida em que poderão votar, por exemplo, pela extinção de disciplina de filosofia, disciplina de sociologia, disciplina de antropologia, que estimulam um pensamento crítico dentro da universidade. E aí veja que o governo monta uma estrutura com essa MP de minar a abordagem pedagógica dentro das universidades e doutrinar as universidades, aparelhando as universidades, né, para a doutrina que o governo pretende seguir. Então isso é um ponto extremamente grave no meu modo de ver. Mas eu queria abordar com vocês, eu anotei aqui algumas coisas na sequência. Eu já argumentei aqui que essa medida provisória, ela teoricamente afeta ou agride o artigo 207, que prevê a autonomia administrativa das universidades, na medida em que o presidente passa a determinar como deve ser feita a escolha dos dirigentes das universidades. Ele fere a autonomia administrativa da universidade, consequentemente fere o artigo 207 da Constituição, tá? Mas eu queria colocar para vocês uma outra coisa. A Constituição brasileira, ela prevê a existência de 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, poderes esses que são independentes entre si, porém harmônicos entre si. A nível federal, quem exerce o poder executivo é o presidente da República, quem exerce o poder legislativo são os deputados e senadores, e o poder judiciário, né, pelas instâncias do Judiciário Federal e os tribunais superiores. Pois bem, as competências ou a competência básica do Poder Executivo Federal é administrar. Isso é uma competência típica do poder. Mas a doutrina jurídica também fala de competências atípicas. O que é uma competência atípica do Poder Executivo? É, por exemplo, legislar. A capacidade de legislar, ela é uma atribuição do Poder Legislativo, mas excepcionalmente, atipicamente, o artigo 62 da Constituição prevê um poder atípico do Executivo, que é o poder de legislar. Como? Através da publicação, da edição de medidas provisórias. Então, as medidas provisórias, elas se caracterizam como um poder atípico do Executivo, em que ele pode legislar em situações extremas, em situações de emergência. E 2 são os critérios importantes que o Poder Executivo tem que observar quando ele edita uma medida provisória. Basicamente, ele tem que observar a forma e a materialidade. A forma diz respeito ao fato de que, para se emitir ou para se editar uma medida provisória, é necessário que o Poder Executivo observe a relevância da matéria e a urgência da matéria. A grande questão é a definição dos dirigentes das universidades e institutos federais. É relevante e urgente? Alguns podem até argumentar que é relevante, sim, o presidente definir isso. Mas isso é urgente? E o texto constitucional é bem claro: relevância e urgência têm que ser impostas conjuntamente como requisito de edição de medida provisória. Se apenas uma for obedecida, tá, a medida provisória está eivada de vício de constitucionalidade. Nesse sentido, penso eu que a medida provisória de 24 de dezembro agora, ela fere tanto o artigo 207 da Constituição, que prevê a autonomia das universidades, como fere o artigo 62, na medida em que a forma da edição da medida não obedece os critérios de relevância e de urgência. Nesse sentido, a doutrina também fala muito claramente que é possível se fazer controle de constitucionalidade em medida provisória. Esse controle, a princípio, deveria ser feito pelo próprio Congresso Nacional, que por vezes, por questões políticas, não exerce esse controle, deixando com que medidas provisórias
que são inconstitucionais se transformem em leis após 120 dias e, obviamente, em leis inconstitucionais. Mas a própria doutrina e a própria jurisprudência e o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal revela que o próprio Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, pode exercer controle de constitucionalidade em medida provisória. Nesse sentido, caberá ao Supremo Tribunal Federal, caso o Congresso Nacional não derrube essa medida, que é uma afronta à autonomia das universidades, caberá ao STF determinar a sua inconstitucionalidade e, consequentemente, a sua extinção. Então é muito importante que a gente coloque essas questões técnicas, porque a partir daí a gente cria um caminho a ser trilhado logo no início de 2020, que é o caminho da união das universidades e dos institutos federais em torno da derrubada dessa medida provisória que afronta de uma maneira assim muito dura nossa autonomia. Caso não seja possível lá no Congresso derrubar essa medida, eu acredito que ela não vai passar, mas caso não seja possível derrubar essa medida lá no Congresso, um partido político pode, por exemplo, arguir ao STF, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade dessa medida provisória para que ela seja derrubada. Tá? Repito, essa medida é mais um passo do atual governo no sentido de aparelhar as universidades e os institutos federais, né, no sentido de fortalecer a sua ideologia dentro das universidades que já não gozam tanto assim de autonomia. É muito importante que a gente que forma as universidades e os institutos federais sejamos capazes de levar essa discussão adiante, porque nenhum país, nenhuma economia se desenvolve sem pesquisa, sem um ensino superior de qualidade. O ministro da Educação, por várias vezes, inclusive, já disse que não é prioridade do MEC o ensino superior, que a prioridade do MEC é a educação básica. E ele demonstra mais uma vez com isso de que a ideia central do atual governo é realmente destituir das universidades e dos institutos federais a autonomia que foi duramente conquistada com uma luta de anos e que agora está sendo aviltada do seio da nossa comunidade acadêmica. Fica aí então a nossa reflexão e o apontar de caminho para a solução em relação à derrubada dessa medida provisória. Eu já provoquei o meu partido, o PSOL, para com a sua bancada muito atuante no Congresso Nacional, possa iniciar já o ano de 2020 com essa bandeira de luta, e o partido, inclusive, pode arguir uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, caso a matéria passe no Congresso Nacional. Da minha parte, ficará à disposição e o compromisso de logo nas primeiras horas de 2020 nos articularmos com a bancada federal dos partidos que são contra essa medida, no sentido de nós nos articularmos, inclusive com os reitores das universidades, e lutarmos para a derrubada de mais uma arbitrariedade desse governo. Forte abraço a todos e até a próxima.